Os animais de estimação são nossos melhores amigos ou feras prontas para atacar? Histórias chocantes de tutores sendo brutalmente atacados por seus próprios animais mostram o outro lado dessa relação. De macacos a tigres e até cobras mortais, descubra casos reais de animais de estimação que se tornaram predadores fatais. Número 18. O ataque do macaco. Macacos podem parecer adoráveis e divertidos, mas de vez em quando revelam um lado surpreendente. N.G.A. Muhammad, um homem de 72 anos da Malásia, tinha um vínculo especial com seu macaco de estimação, que era mais do que apenas um companheiro. Eles eram uma equipe. N.G.A. cuidava do trabalho no chão enquanto seu macaco subia nas árvores de coco para colher os frutos. Em um desses dias rotineiros, N.G.A. prometeu ao seu filho de 29 anos, Zacaria, que traria cocos para casa. Como de costume, ele pediu ao macaco que subisse na árvore para buscá-los. Porém, o que começou como um dia comum tomou um rumo sombrio. Sem qualquer aviso, o macaco atacou. Ele mordeu o braço de N.G.A., rompendo uma artéria, e tragicamente o idoso não resistiu. Preocupado com a demora do pai, Zacaria foi procurá-lo, apenas para encontrar o corpo de N.G.A. e o macaco agressivo, que quase se voltou contra ele também. Zacaria contou à mídia local que a família havia comprado o macaco ainda jovem, esperando que ele ajudasse a colher cocos das árvores atrás de sua casa. Falando do hospital Sultana Nur Zahira, ele recordou: "Eu estava em casa quando aconteceu. Depois de um tempo, achei estranho, porque tudo estava muito quieto. Não ouvi meu pai, nem os cocos caindo, nem o macaco fazendo barulho. Ao chegar ao local, Zacaria ficou horrorizado ao encontrar seu pai imóvel no chão, o corpo frio e a mão direita ensanguentada, com o macaco ainda próximo. Um homem de 36 anos, chamado Moed Asman Moed Yusuf, correu para ajudar após ouvir gritos, mas já era tarde demais. Ele ajudou Zacaria a voltar para casa e chamou o Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais, que chegou para tranquilizar e capturar o macaco. As autoridades decidiram reabilitar o animal e devolvê-lo à natureza, encerrando uma relação que terminou de forma terrivelmente trágica. Número 17. A tragédia com os gatos. Os animais de estimação costumam ser fonte de conforto e amor, especialmente para aqueles que enfrentam solidão. No entanto, em casos extremos, eles podem se tornar protagonistas de histórias trágicas, como a de Janet V., uma mulher de 56 anos que vivia em isolamento após a separação de seu marido. Sem amigos por perto, Janet se dedicava exclusivamente aos seus gatos e cachorros, que eram seus companheiros mais leais. Um dia, os vizinhos perceberam algo estranho. A caixa de correio de Janet estava repleta de correspondências acumuladas, e ninguém a via há dias. Preocupados, eles chamaram a polícia para verificar o que estava acontecendo. Quando os oficiais entraram na casa, encontraram uma cena de partir o coração. Janet havia falecido, provavelmente por causas naturais, mas seu corpo ficou sozinho por tanto tempo que os animais famintos, sem outra opção, começaram a se alimentar dela para sobreviver. Alguns dos gatos e cães não resistiram à falta de comida e também foram encontrados mortos na cozinha e na sala de estar, enquanto outros sobreviveram. O oficial Dave Ivey descreveu a cena como devastadora. A casa estava sem ventilação por semanas e o chão era coberto por pilhas de lixo acumulado. Relatórios indicaram que os animais estavam presos em apenas 2 cômodos do andar de baixo por um período prolongado que poderia ter durado meses. O legista Keith Wiseman concluiu que Janet havia morrido por causas naturais e confirmou que não houve nenhum ataque dos animais enquanto ela estava viva. Contudo, o caso foi um doloroso lembrete de como o isolamento extremo pode levar a situações trágicas, mesmo para aqueles cercados de amor animal. Número 16. O Tigre no Harlem. Uma história que parece saída de um filme, mas aconteceu na vida real. Antoine Yates, um motorista de táxi de 31 anos, decidiu criar um tigre de bengala siberiano chamado Ming em seu pequeno apartamento no Harlem, Nova York. Movido por uma paixão quase obsessiva por grandes felinos, Yates fez uma escolha incomum e arriscada ao levar Ming para viver com ele. Em abril de 2000, Yates comprou Ming, um filhote híbrido de apenas 8 semanas, de um parque de animais em Minnesota. Não era a primeira vez que Yates adquiria um animal selvagem desse local. Anteriormente, ele havia comprado um filhote de leão, que posteriormente teve que ser reabrigado. Por 5 anos, Yates viveu com Ming em seu apartamento, que ficava em um complexo habitacional público chamado Drew Hamilton Houses.
Durante esse período, ele saía de casa apenas uma vez ao dia, por cerca de 1 hora, para comprar comida para ele e para o tigre. Tudo mudou em 2003, quando Yates apareceu em um hospital com ferimentos graves no braço. Ele alegou que havia sido atacado por um cachorro da raça Pitbull, mas os médicos suspeitaram de algo maior, já que as lesões eram muito sérias para terem sido causadas por um cão. Descobriu-se que Ming havia atacado Yates após uma briga com outro animal no apartamento. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram uma cena tensa. Ming estava rondando o apartamento, completamente alerta e agressivo. Foi necessário o uso de tranquilizantes para remover o tigre com segurança. Após o incidente, Ming foi transferido para um santuário em Ohio, onde viveu tranquilamente até sua morte natural, anos depois. Em uma entrevista de 2020, Yates revelou mais detalhes sobre sua vida com animais selvagens. Ele contou que seu primeiro animal foi um leão chamado Jabba, seguido por Ming e outro leão chamado Nemo, adquirido com desconto por estar doente. Além dos grandes felinos, Yates também possuía um jacaré chamado Al. Apesar das críticas, ele sempre defendeu que seus animais nunca foram domesticados, descrevendo-se como um sargento instrutor que mantinha os instintos naturais das feras intactos. Por suas ações, Yates cumpriu uma sentença de 3 meses na ilha de Riker por colocar em risco a segurança pública. Número 15. A história de Scarface, o Pitbull. Pitbulls são conhecidos por sua força e determinação, qualidades que muitas vezes levam à sua má reputação. No caso de Scarface, essas características resultaram em uma tragédia que Brenda e Ishmael Guerreiro jamais poderiam prever. O casal havia resgatado Scarface, determinado a dar ao cão uma nova chance em um lar amoroso. Contudo, um gesto inocente acabou despertando o lado selvagem do animal. Em um dia comum, Brenda tentou colocar uma roupinha de inverno em Scarface, mas o cão não reagiu bem. Ele se irritou e, de repente, atacou Brenda com uma fúria indescritível. Ishmael correu para socorrê-la, tentando puxar o cão de cima de sua esposa, mas não conseguiu contê-lo. Desesperado, o filho do casal, Antoine Harris, pegou uma faca e esfaqueou Scarface na cabeça, mas nem isso foi suficiente para deter o animal. Quando a polícia chegou, enfrentou dificuldades para controlar o cão, que continuava agressivo e resistiu até mesmo ao uso de um taser. Segundo o oficial Ed Durkin, o cão era incrivelmente resistente. Foi preciso usar tranquilizantes, uma arma não letal com projéteis de borracha e uma vara de captura com um laço no pescoço para finalmente conter Scarface. Brenda foi levada ao Hospital Geral de Tampa, onde foi tratada por ferimentos graves no braço. Apesar da gravidade do ataque, ela se recuperou e estava em condição estável. Já o destino de Scarface permanece incerto, mas é seguro dizer que ele nunca mais será forçado a usar um suéter. Essa história chocante ilustra os riscos de lidar com animais cuja força e instinto podem ser imprevisíveis, mesmo em ambientes domésticos. Número 14. O instinto de sobrevivência de Harry e Sally. Harry e Sally, uma dupla de pugs fofos e muito amados por seu tutor, eram companheiros inseparáveis. No entanto, a vida tranquila dos três tomou um rumo sombrio após uma tragédia inesperada. O tutor dos pugs, que vivia sozinho, tirou sua própria vida, deixando os animais presos na casa sem comida ou qualquer tipo de ajuda. O tempo passou, e os dias solitários dentro da casa se transformaram em semanas. Sem alimento disponível, Harry e Sally começaram a lutar pela sobrevivência de uma maneira chocante. Eles se viram obrigados a fazer o impensável. Começaram a se alimentar do corpo de seu tutor. Quando os vizinhos perceberam a ausência prolongada do homem, decidiram chamar a polícia. Ao entrarem na casa, as autoridades se depararam com uma cena de partir o coração. O corpo do tutor estava em avançado estado de decomposição, e os 2 pugs estavam visivelmente traumatizados e debilitados. Apesar da situação, os policiais confirmaram que Harry e Sally não eram violentos. Eles apenas agiram em desespero diante da fome e da ausência de cuidados. Após o resgate, os pugs foram levados à Nebraska Humane Society, onde receberam tratamento e começaram a se recuperar. No entanto, a história dos dois afastou muitos possíveis adotantes que temiam acolher os animais por causa de seu passado. Felizmente, um casal generoso de Indiana acolheu Harry e Sally, dando-lhes uma nova chance de viver em um lar cheio de amor e cuidado. Essa história serve como um lembrete do impacto do isolamento e do abandono, tanto para humanos
quanto para seus companheiros animais. Apesar do ocorrido, Harry e Sally encontraram um final feliz, mostrando que mesmo em meio à tragédia, é possível recomeçar. Número 13. A mordida fatal da viúva negra. Mark Vogel, um jovem de 30 anos que vivia na Alemanha, era apaixonado por aracnídeos. Ele acumulava uma impressionante coleção de mais de 200 animais, incluindo insetos, lagartos e algumas das aranhas mais perigosas do mundo. Entre elas estava uma viúva negra, famosa por seu veneno extremamente letal. Apesar dos inúmeros avisos de amigos e familiares sobre o perigo de manter animais tão mortais em casa, Mark sempre minimizou os riscos. Ele dizia que conhecia seus animais e que eles jamais lhe fariam mal. Contudo, sua confiança teve um preço terrível. Um dia, Mark foi mordido pela viúva negra e, sem ninguém por perto para ajudá-lo, ele acabou sucumbindo ao veneno. Seu corpo ficou abandonado por meses, até que os vizinhos, preocupados com o silêncio e o mau cheiro vindo do apartamento, chamaram a polícia. Quando as autoridades entraram na casa, encontraram uma cena que parecia saída de um pesadelo. O corpo de Mark estava em decomposição avançada, e seus animais, famintos após semanas sem alimento, começaram a se alimentar dele. Policiais relataram que aranhas estavam saindo de sua boca e narinas, e partes de sua carne haviam sido levadas para teias por tarântulas e outros aracnídeos. O apartamento foi descrito como uma mistura perturbadora entre um jardim botânico e uma sala de criação de borboletas, com gaiolas e terrários espalhados em um ambiente iluminado por uma luz verde fantasmagórica. Após o incidente, os aracnídeos e outros animais foram levados para centros de conservação. A história de Mark é um exemplo trágico dos riscos de ignorar os instintos naturais de animais selvagens, mesmo quando criados em cativeiro. Número 12. A tragédia do chimpanzé Travis. Travis era muito mais do que um animal de estimação para Sandra e Jerome Harold. Ele era tratado como um membro da família. Após a morte de Jerome, Sandra passou a depender ainda mais de Travis, ignorando os sinais de que ele poderia ser imprevisível. Travis, que havia sido criado desde filhote pela família, estava acostumado a viver como humano. Ele sabia abrir portas, vestir roupas e até mesmo usar o banheiro. Sandra confiava cegamente no chimpanzé, mas essa confiança se mostrou fatal no dia 16 de fevereiro de 2009. Tudo começou quando Travis conseguiu escapar de casa levando as chaves do carro de Sandra. Charla Nash, uma amiga da família, foi chamada para ajudar a controlar o animal. Porém, ao ver Charla segurando um boneco do Elmo, seu brinquedo favorito, Travis entrou em um estado de fúria incontrolável. Ele a atacou brutalmente, causando ferimentos graves em seu rosto e mãos. Sandra tentou de tudo para conter Travis. Ela o atingiu com uma pá e até o esfaqueou com uma faca de cozinha. Foi como esfaquear a mim mesma, ela relatou mais tarde. Travis recuou momentaneamente e olhou para Sandra como se estivesse confuso, mas logo retomou o ataque. Sandra conseguiu se refugiar em seu carro e ligou para o serviço de emergência. No telefonema, ela gritou desesperadamente: "Ele está comendo ela!", enquanto os gritos de Travis podiam ser ouvidos ao fundo. Quando a polícia chegou, o chimpanzé avançou contra os oficiais, que precisaram disparar 4 tiros para contê-lo. Ferido, Travis voltou para dentro de casa e morreu próximo à sua gaiola. Charla sobreviveu, mas ficou com sequelas graves que exigiram múltiplas cirurgias, incluindo um transplante de rosto. Hoje ela luta por leis mais rigorosas sobre a posse de animais exóticos, alertando sobre os riscos de tratar animais selvagens como se fossem domésticos. Número 11. O encontro mortal com Humphrey, o hipopótamo. Marius Els, um major aposentado do exército, tinha um vínculo único com um hipopótamo chamado Humphrey, que ele criou desde pequeno. Apesar dos constantes avisos sobre os perigos de conviver com hipopótamos, conhecidos como os animais mais mortais da África, Marius confiava completamente em seu amigo. Infelizmente, essa confiança teve um desfecho trágico. Um dia, Humphrey teve um acesso de agressividade, arrastando Marius para um rio e o ferindo fatalmente. O corpo de Marius foi encontrado submerso no mesmo rio, onde, anos antes, ele havia resgatado o hipopótamo durante uma enchente. Inicialmente, Humphrey havia sido adotado por outra família, mas ao crescer tornou-se grande demais e foi levado por Marius para sua fazenda de 160 hectares. O hipopótamo chegou a nadar com os humanos e conviver pacificamente por anos. Marius até se referia a Humphrey como um filho, dizendo: "Ele é como um humano.
As pessoas não entendem que você pode se conectar com animais selvagens da mesma forma que com cães ou gatos. Mas os sinais de alerta sempre estiveram presentes. A esposa de Marius, Louise, expressava preocupação com o comportamento imprevisível do animal. Antes do ataque fatal, Humphrey já havia causado problemas. Ele perseguiu golfistas em um clube próximo, matou bezerros pertencentes a um parceiro de negócios de Marius e, certa vez, forçou um homem e seu neto a subirem em uma árvore para se protegerem. Marius teve que atrair Humphrey com uma maçã para resgatar as vítimas. Apesar do amor que Marius sentia por Humphrey, sua confiança no animal acabou lhe custando a vida. Número 10. O incidente fatal com o urso. Kellyanne Walls era uma apaixonada por animais e possuía diversos animais exóticos, incluindo um urso negro. Oficialmente, o urso pertencia ao seu marido, Michael Walls, que lidava com animais exóticos mesmo após a expiração de sua licença. Em um domingo trágico, Kelly, de 37 anos, entrou na jaula de aço e concreto do urso para limpá-la. Ela tentou distrair o animal jogando comida de cachorro para o outro lado do recinto, mas o urso se voltou contra ela e a atacou mortalmente. Vizinhos horrorizados testemunharam o ataque, mas não puderam fazer nada. Kelly foi declarada morta no local. Michael Walls havia permitido que sua licença para manter e comercializar animais exóticos expirasse em 2008, embora estivesse licenciado desde 1994. Na propriedade rural do casal em Ross Township, nos Montes Poconos, ele mantinha um leão, um jaguar, um tigre, um puma, um leopardo, 2 cervais e o urso negro, todos em condições questionáveis. Após o ataque, as autoridades confiscaram o urso, encerrando tragicamente o amor de Kellyanne pelos animais exóticos. Número 9. O encontro fatal de Timothy Treadwell com um urso pardo. Timothy Treadwell ficou conhecido por sua dedicação em viver ao lado de ursos pardos no Parque Nacional Katmai, no Alasca. Porém, em 2003, essa paixão teve um fim devastador quando ele e sua namorada Amy Huguenard foram atacados por um urso. No dia 5 de outubro, Timothy falou por telefone via satélite com um colega na Califórnia e mencionou que tudo parecia tranquilo. Mas no dia seguinte, o piloto Willie Fulton, que iria buscá-los, encontrou o local abandonado, exceto por um urso que rondava o acampamento. O corpo mutilado de Timothy foi encontrado próximo ao local, junto com partes do corpo de Amy, enterradas em uma pilha de galhos e solo. Um urso grande, identificado como Urso 141, foi abatido no local por autoridades enquanto protegia o acampamento. Uma necropsia revelou restos humanos no estômago do animal, confirmando seu envolvimento no ataque. Um segundo urso mais jovem também foi morto ao tentar atacar os guardas. Parte do ataque foi gravada em áudio, e a gravação capturou Timothy clamando por ajuda, mas infelizmente ninguém estava por perto para socorrê-los. Número 8. A picada fatal da mamba negra. Ter uma mamba negra como animal de estimação é algo que poucos ousariam fazer, dado o veneno mortal dessa serpente. Alita Stacy, uma apaixonada por répteis de Putnam Lake, Nova York, fazia parte desse seleto grupo. Ela mantinha mais de 70 cobras, incluindo uma mamba negra, em sua coleção. Apesar dos alertas de amigos e familiares sobre o perigo, Alita ignorou as preocupações. Tragicamente, um dia seu namorado a encontrou inconsciente, com uma picada no antebraço causada pela mamba negra, que escapara de sua gaiola mal fechada. Os esforços para salvá-la foram em vão. Após o incidente, todas as cobras de Alita foram transferidas para o zoológico do Bronx, incluindo a mamba negra responsável por sua morte. Número 7. O horror com os lagartos monitores. Ronald Huff tinha uma fascinação por répteis, especialmente por lagartos monitores, conhecidos por sua grande força, garras afiadas e, em alguns casos, veneno. Apesar das preocupações de amigos e familiares, Ronald insistia em criá-los. Depois de dias sem contato, um vizinho preocupado pediu aos policiais que verificassem Ronald. Ao entrarem em sua casa, os agentes encontraram o corpo de Ronald cercado por seus 7 lagartos que haviam começado a se alimentar dele. Investigações indicaram que Ronald pode ter desmaiado devido a uma doença ou lesão, deixando os lagartos famintos sem outra opção. Número 6. A tragédia com a Piton birmanesa. Jaren Hare e Charles Darnell, um casal norte-americano, criavam uma Piton birmanesa albina como animal de estimação. A cobra, que tinha 2,5 metros de comprimento, vivia em um aquário improvisado, mal fechado com um cobertor e alguns alfinetes.
Em 2009, a Piton escapou durante a noite e entrou no quarto da filha do casal. Na manhã seguinte, Darnell encontrou a cobra enrolada na criança e, em desespero, tentou matá-la com uma faca. Infelizmente, era tarde demais. A investigação revelou que a cobra já havia escapado 10 vezes nos meses anteriores e que o casal não possuía a permissão exigida para criar pitons. Ambos foram condenados a 12 anos de prisão por negligência. Número 5. O ataque do Gnu. Klaus Huntz era um amante de animais exóticos e mantinha em sua propriedade várias espécies, incluindo lhamas, emas, renas, avestruzes e até um jovem gnu. Com o passar do tempo, o gnu começou a demonstrar comportamentos agressivos, especialmente durante a temporada de acasalamento, tornando-se cada vez mais imprevisível. No dia 5 de dezembro de 2004, a esposa de Klaus ficou preocupada quando ele não voltou para casa depois do almoço. Ao procurá-lo, ela encontrou uma cena horrível. O corpo de Klaus estava gravemente ferido no celeiro, evidentemente atacado pelo gnu em um surto de agressividade causado pelo instinto natural da época de reprodução. Desesperada, ela chamou os serviços de emergência. Apesar da rápida chegada dos paramédicos, os ferimentos de Klaus eram muito graves, e ele não resistiu. O relatório do legista apontou que o gnu o atacou diversas vezes, o derrubou e o pisoteou, causando traumas fatais no peito e na cabeça. Devido à natureza agressiva do animal, as autoridades foram obrigadas a sacrificá-lo antes de entrar no local para resgatar o corpo de Klaus. Número 4. O ataque do casuar. Conhecido como o pássaro mais perigoso do mundo, o casuar é originário da Austrália e de ilhas próximas. Essas aves têm pernas extremamente fortes e garras afiadas como lâminas. Marvin Rajos, um criador dedicado de aves exóticas, incluindo casuares, era um dos poucos a manter essa espécie nos Estados Unidos. Ele tinha orgulho de ser um dos poucos a conseguir reproduzir essas aves fora de seu habitat natural. Em um dia fatídico, Marvin, de 75 anos, tropeçou enquanto estava perto de um de seus casuares. Assustado, o animal reagiu violentamente, atacando Marvin com várias investidas e golpes de suas garras afiadas. Apesar de conseguir chamar o serviço de emergência, Marvin sofreu ferimentos profundos e não resistiu. Paramédicos relataram que o casuar continuou agressivo, bloqueando o acesso dos socorristas e atrasando o resgate. Uma autópsia revelou que o animal causou dezenas de lacerações no rosto, pescoço, abdômen e braços de Marvin, além de cortar a artéria braquial do braço direito, o que foi fatal. Após o ataque, o casuar foi vendido em um leilão, e as autoridades confirmaram que Marvin não precisava de permissão para criar a ave, já que ele a utilizava para reprodução comercial. Número 3. O perigoso encontro com o cervo. Cervos são frequentemente vistos como criaturas gentis, mas Gerald Rushton teve uma experiência mortal com um cervo vermelho de 225 quilos. Gerald, conhecido por sua tentativa de domesticar animais selvagens, mantinha várias espécies de cervos em sua propriedade, incluindo um impressionante cervo vermelho europeu. Em um dia comum, Gerald estava alimentando os animais quando o enorme cervo repentinamente o atacou. O animal o encurralou contra uma cerca e o feriu gravemente com seus chifres poderosos. Equipes de resgate chegaram ao local, mas não puderam alcançar Gerald devido à agressividade do cervo. Infelizmente, os ferimentos de Gerald eram fatais. As autoridades tiveram que sacrificar o cervo antes de retirar o corpo. Gerald foi declarado morto pouco tempo depois, vítima de trauma contundente no peito e na cabeça. Número 2. O ataque do wapiti. Pat MacDonald, um residente da Austrália, mantinha em sua propriedade um wapiti, um raro cruzamento entre um cervo vermelho e um alce. Apesar de sua aparência majestosa, o animal era territorial e se tornava ainda mais agressivo durante a temporada de acasalamento. Um dia, enquanto Pat alimentava o wapiti, sua família ouviu gritos vindos do lado de fora. Ao correr para verificar, eles encontraram Pat sendo atacado violentamente pelo animal. Um paramédico que estava nas proximidades tentou ajudar, mas os ferimentos de Pat eram extensos demais. O wapiti também teve que ser sacrificado para evitar novos ataques. Pat foi lembrado como um amante de animais, mas sua confiança nesse animal exótico custou sua vida. Número 1. A crise com o leão da montanha. Amber Michelle Couch, uma residente do Texas,
manteve um leão da montanha como animal de estimação, apesar de não ter a permissão necessária nem condições ideais para cuidar do animal. O leão vivia confinado em uma pequena jaula, o que só aumentava sua agressividade. Um dia, o sobrinho de Amber, enquanto brincava perto da jaula, chegou muito perto das grades. O leão, frustrado e estressado, atacou a criança, causando ferimentos graves no rosto. Felizmente, o menino sobreviveu ao ataque, mas o incidente chamou a atenção das autoridades. O leão da montanha foi retirado da propriedade e Amber foi denunciada por não atender aos padrões mínimos de segurança para a criação de animais exóticos. Esses relatos deixam claro os perigos de criar animais exóticos ou subestimar os instintos de qualquer animal, mesmo os que chamamos de melhores amigos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!